A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quando começamos algo, começamos com muito entusiasmo, com muito empenho, não é assim? Seja um trabalho ou emprego novo, uma faculdade ou colégio, ou um ano novo, é muita empolgação. O difícil mesmo é prosseguir, dar continuidade àquilo que nós começamos. E quando paramos, pior ainda fica, porque nos sentimos cansados, desanimados, fracassados ou até incapazes de recomeçar. Na nossa caminhada com Cristo não é diferente. Quando conhecemos o Senhor Jesus, quando Ele nos encontrou, quando ouvimos falar dele, enche dentro de nós, acontece algo especial dentro de nós que nos entusiasma, que nos dá muita alegria e queremos expressar ao máximo o amor do Senhor Jesus por nós. Com Pedro aconteceu isso, um dos discípulos de Jesus. De tal forma que em Mateus 16, Pedro revela quem é Jesus. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagine quanta alegria havia ali no coração de Pedro. Imagine. Conosco não é diferente. Acredito que nesse momento Pedro estava buscando algo novo, algo diferente para a sua vida. E naquele momento ele encontra esse algo especial e novo que ele queria para a sua vida, algo que o completasse. Em nós também existe essa busca incessante, que nem sabemos o que é, e nos encontramos assim, querendo mudanças para a nossa vida. Queremos mudança em nós. Queremos algo novo, algo diferente. Pense comigo o dia em que você conheceu o Senhor Jesus. Pense comigo, lembre aí agora o dia em que você ouviu falar de Jesus. Como houve uma movimentação dentro de você, algo especial. Você percebeu uma mudança, algo diferente dentro de você. E então, como Pedro, com muito empenho, com muita dedicação, nos esforçamos para caminhar com Cristo, para fazer aquilo que o agrada, que agrada ao nosso Pai que está nos céus. Mas chega um momento em que o Senhor Jesus precisa corrigir Pedro, como um bom pai faz, como o Senhor também faz conosco. Porque Pedro naquele momento estava tão empolgado com a situação, com tudo que ele tinha aprendido, que agora ele também achava que podia dar conselhos a Jesus. E muitas vezes é assim. Achamos que estamos tão sabidos que podemos dar conselhos para Deus. E Pedro então diz para Jesus ter compaixão de si mesmo. Observe, mesmo caminhando com Cristo, ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus, Pedro ainda não tinha entendido o verdadeiro propósito de seguir ao Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus o corrige e continuam a caminhar juntos. Mas existem momentos que vão chegar que serão momentos tão espinhosos, tão difíceis, tão dolorosos como chegou para Pedro. E nesses momentos nós nos perdemos. E aconteceu com Pedro isso. Esquecemos de tudo o que nós aprendemos. Esquecemos dos ensinamentos. Observe que Pedro havia participado de todos os milagres, presenciado os milagres que Jesus havia feito. Pedro andou por sobre as águas juntamente com Cristo. Pedro curou, Pedro libertou, Pedro viu Jesus acalmar a tempestade. Diversos milagres, momentos muito especiais. Pedro viveu ao lado do Senhor Jesus. Eu acredito que você também tenha vivido momentos especiais com Cristo. Momentos em que você tem a plena convicção que se não fosse Deus ali naquela situação, você não teria conseguido. Momentos que você não tem dúvida de que foi o agir de Deus em teu favor e que te deu a vitória naquela situação. Só que chega momentos decisivos, como chegou na vida de Pedro.
E naquele momento decisivo, naquele momento que Pedro precisava agora de verdade demonstrar a confiança dele, o amor dele pelo Senhor Jesus. Pedro então nega ao Senhor Jesus e naquele momento ele foge do Senhor Jesus. O momento em que o Senhor Jesus seria condenado e morto por mim e por você e por Pedro. E naquele momento, Pedro diz que não conhece ao Senhor Jesus. Existem esses momentos em nossas vidas. E nesses momentos a gente esquece com facilidade, com muita facilidade. Esquecemos dos ensinamentos, esquecemos das experiências, esquecemos dos milagres, esquecemos de que Ele é nosso Pai, de que Ele é nosso amigo e de que Ele vai estar conosco todos os dias. E nós então, nesse momento decisivo, nós esquecemos e deixamos de lado o Senhor Jesus. Quando Pedro caiu em si do que ele havia feito, ele agora se sente um fraco. Ele se sente que não é mais digno de seguir ao Senhor Jesus. E Pedro então volta a fazer aquilo que ele fazia antes. Ele volta ao ponto inicial, à estaca zero, porque ele se sente agora indigno de continuar a seguir a Jesus. Talvez você esteja assim, se sentindo fracassado, se sentindo incapaz. Você está apático a tudo que está à sua volta, a toda a situação em que você está vivendo. Talvez você esteja totalmente paralisado. E talvez você tenha até voltado à estaca zero, como Pedro voltou, ao ponto inicial de quando você não conhecia o Senhor Jesus, antes de conhecer o Senhor Jesus. Talvez você esteja até dentro da igreja, você se considera um cristão, mas você sabe que você não está vivendo a vida que Cristo tem para ti. Jesus morreu e ressuscitou. E ele não esqueceu de Pedro. Ele não desistiu de Pedro. E ele manda chamar Pedro. E o Senhor Jesus, ele não desiste de você. Ele te chama hoje. Ele quer novamente te encontrar. Aleluia. Pois o amor do Senhor Jesus é imenso. E ele sabia que Pedro não tinha coragem de ir até ele. Ele sabia o quanto Pedro estava se sentindo culpado, indigno, fracassado, derrotado. Ele sabia de tudo isso, como ele sabe também de você. Pois nos sentimos envergonhados diante das nossas falhas, dos nossos pecados, mas ele não desiste de nós. A sua palavra em Romanos 8 diz que ele nos assiste na nossa fraqueza. Por isso ele te chama hoje, pois o amor dele é imenso, imensurável por mim e por ti. E nesse momento em que o Senhor Jesus chama Pedro, eles passam um momento a sós e o Senhor Jesus começa ali a trazer à memória de Pedro tudo aquilo que eles tinham vivido juntos, tudo aquilo que eles tinham de experiências juntos. Aleluia! Da mesma forma o Senhor faz contigo hoje. Ele te chama hoje. Ele quer trazer à tua memória cada promessa que ele fez a você, cada experiência que você viveu com ele, cada milagre, cada momento especial e que você sabe disso. E Pedro precisou responder ao Senhor Jesus. Em João 21, Pedro precisa dar uma resposta ao Senhor Jesus. Mas não era uma resposta com palavras, como muitas vezes Pedro deu, só de palavras. Mas Jesus agora queria uma resposta de Pedro com atitude. Pedro precisava responder ao Senhor Jesus agora
com atitude. O Senhor Jesus queria como resposta a vida de Pedro. Não é diferente conosco, não é diferente contigo. O Senhor Jesus espera uma resposta tua, mas Ele quer uma resposta com a tua atitude, com a tua vida. E o que é mais especial? Pedro recomeçou. E agora é a tua vez. Recomece em nome de Jesus. Deus te abençoe.